Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Hoje é o segundo dia do Prime Day da Amazon. Tá? Teve o esquenta Prime Day primeiro e ontem e hoje o Prime Day. Então tem muito e-book em promoção, tem muito e-book barato, tá? Para quem quer ler livro de qualidade que não é lançamento. Se a gente colocar uma régua aí até 15, 20 reais, dá para encontrar muita coisa boa. E tem muito clássico bom por menos de 10 reais. Mas aí a pessoa fala assim, não tem nada de graça na Amazon? Tem de graça também. Eu estou aqui com o meu Kindle e a minha leitura atual é esse livro aqui, ó, Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que eu baixei na Amazon sem pagar nada, um clássico nacional. E ontem eu baixei um outro livro que está do lado dele, que é esse História da China aqui, tá? Esse livro também não custou nada. Então a gente fica esperando aquela data daquela promoção, né? Exploda seu Kindle, que tem bastante livro grátis, mas na Amazon tem e-book grátis todo dia. É questão da gente garimpar, é questão da gente procurar e a gente encontra bastante coisa boa. Esses dias eu comecei a ter dificuldade para acessar o meu Scoob no aplicativo do celular. Ele travava e eu não conseguia colocar a data que eu terminei de ler cada livro, não mudava o status do livro de para lido, assim por diante. Aí o que que eu fiz? Eu abri o site no notebook, tá aqui, ó, no meu notebook o meu Scoob, e isso foi bom porque me trouxe um monte de informações que eu nem me lembrava e que com elas eu posso responder algumas perguntas que vocês me fazem por aqui. Então a primeira delas é a seguinte: abandono de livros, tá? Aqui consta que eu já abandonei 4 livros. Quais são esses 4 livros? O primeiro livro que está aqui que eu abandonei é o primeiro volume da biografia do Getúlio Vargas, escrito pelo Lira Neto. Me emprestaram esse livro, eu li cerca de 30% dele. Achei o livro muito arrastado, muita informação, tem mais volumes, né, essa biografia, e eu acabei devolvendo para a pessoa, agradeci, mas não terminei de ler. O segundo livro é um livro nacional que eu ganhei há muitos anos, mais de 15 anos atrás, Paz Guerreira. Comecei a ler, não gostei e acabei devolvendo esse livro. Um outro livro que eu abandonei é uma versão condensada de Don Quixote de La Mancha, que eu não sabia que era recontado, comecei a ler, vi que não tinha nada a ver com o que eu esperava, na época abandonei, e o ano passado li o Don Quixote, a versão completa, com uma tradução muito boa da Penguin Companhia das Letras. E o quarto livro é um livro de não ficção, que é a Bíblia da Inovação. Esse livro eu tenho ele ainda comigo, ele está no meu escritório, eu ainda quero ler esse livro, por enquanto está como abandonado aqui, mas eu espero um dia retornar. Aí outra pergunta que me fizeram e que a informação aqui no Scoob me ajuda é o seguinte: me perguntaram se eu sempre li no ritmo que eu leio atualmente. Que ritmo que eu leio atualmente? Na faixa aí de 100, 120 livros por ano. Aqui no meu Scoob eu tenho um total de 1.832 livros lidos. É um número considerável. Eu comecei a ler livros com cerca de 12 anos de idade, e quando eu saí do gibi e fui para Agatha Christie, para Sherlock Holmes, para esse tipo de leitura, e desde então eu não parei mais. Mas lógico que eu não comecei lendo 100 livros por ano. Tá? No começo eu devia ler, sei lá, 20, 30 livros por ano. Nas férias escolares lia um pouco mais. E aí a gente tem que lembrar, eu tenho 61 anos, eu sou de uma geração que você não tinha muita opção de lazer, você não tinha muita coisa assim em casa de audiovisual. Eu nunca gostei de videogame. Então, quando eu fiz faculdade numa pequena cidade do interior de São Paulo, na época, na República a gente só tinha TV aberta. A TV aberta com 4, 5 canais, eu não gosto de assistir novela, não assistia novela, e quando não era época de prova à noite eu estava lendo, tá certo? Depois
em etapas da minha vida a trabalho, às vezes eu fiquei em outras cidades por períodos de 1, 2 semanas, e aí as noites ficavam livres para leitura. Eu sempre acabava lendo bastante quando eu tinha viagem, quando eu tinha esse tempo livre. Então isso oscilou, né? Teve anos que eu li mais, teve anos que eu li menos. Há poucos dias eu postei um livro com as minhas leituras, as quantidades de livros lidos e o melhor de cada ano dos últimos, sei lá, 15 anos. E aí uma pessoa me perguntou, né, se eu sempre li nesse ritmo, nessa velocidade. Na verdade, não. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a gente tem que parar de se importar com a quantidade de livros que a gente lê anualmente. O que define uma pessoa como leitor? A pessoa ler. Se você lê um livro por semana, excelente. Você vai ler mais de 50 livros por ano, você é um leitor, assim, excepcional. Mas se você lê um livro por mês, você também é leitor. E é importante, é a constância, importante é você continuar lendo. Outra coisa que eu prezo bastante é pela diversificação da leitura. Os meus dois escritores favoritos são Stephen King e Agatha Christie. Mas eu não leio só Stephen King e Agatha Christie, eu procuro ler de tudo. Eu gosto de romance policial, eu gosto de livros de terror, eu gosto de literatura brasileira, eu gosto de clássico, eu gosto de biografia, eu gosto de livro de não ficção. Eu leio um pouquinho de autoajuda, qual o problema? Se o livro for bom, eu leio, não tem problema nenhum, certo? E é isso, esse é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é formar leitores. O meu objetivo aqui é trazer para a leitura aquelas pessoas que nunca leram e fazer com aquelas que já leram e abandonaram que larguem um pouquinho do celular, que larguem um pouquinho das telas e retome esse bom hábito de leitura. Sabe quando a pessoa acaba de ler um livro e fala assim, o final desse livro explodiu a minha cabeça? Eu penso o seguinte, a hora que a gente termina um livro, a gente fecha um livro e a gente fica pensando nele, esse é o caminho, esse é o livro que eu procuro ler cada vez mais. Ah, mas eu quero ler uma comediazinha romântica para passar o tempo, um livro farofa, como eles chamam. Sem problema nenhum, diversifique, alterne, só não leia a vida toda o mesmo tipo de livro. Tá? Mal comparando, seria você sair toda semana para comer fora e toda semana você vai comer fora no McDonald's. Você está indo num lugar só e está comendo sempre a mesma coisa. Não. Cada hora você vai num lugar, cada hora você quer conhecer um prato diferente, cada hora você quer conhecer um livro diferente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Boa leitura a todos e a todas.